Olá, meus amigos. Nós hoje estamos fazendo mais um programa sobre a luz do Evangelho, falando sobre um livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna, escrito pelo nosso Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E eu e meu irmão Navarro vamos estar aqui conversando sobre esse assunto que ele rotula como título Exaltação do Reino Divino. E o Emmanuel vai se basear numa passagem de João, no capítulo 15, versículo 8, quando ele disse assim: "E nisto o meu Pai é glorificado, que doeis um bom fruto e torneis meus discípulos." Então Emmanuel vai começar dizendo que a gente tem que seguir Jesus para estar com Deus, não é? Para estar de posse desse reino divino. Mas às vezes há equívoco de como a gente deve se conduzir. E é nisso que Emmanuel vai tecer algumas considerações. Eu queria deixar aqui para o Navarro já começar falando sobre o assunto. Olá, meus amigos, é um prazer enorme voltarmos a estudarmos isso. E esse capítulo, meus amigos, já conversei com o doutor sobre isso e com o pessoal já em outras oportunidades. Esse livro eu já gosto dele porque vai ser discutido o sentimento daquilo que o Senhor Jesus traz. Mas esse capítulo é extremamente importante, porque quando nós olhamos Emmanuel falando do Senhor Jesus no capítulo de João, vale a pena a gente ler o capítulo de João por inteiro. Em especial 14 e 15, o capítulo 14, o 15 e o 16, que é onde vai aparecer a proposta do Senhor Jesus para a chegada aqui. Mas essa mensagem, o Senhor Jesus vai ser lembrado por Emmanuel para nós fazermos o que precisa ser feito, espíritos que nós somos em evolução, para que nós possamos fazer com equilíbrio, fazer com dedicação, de que forma nós precisamos lidar com o Pai do céu. Porque só aí é que a gente vai compreender todo o Senhor Jesus e nós vamos entendê-lo e nós vamos aceitá-lo, porque o Senhor Jesus é aquele Espírito que já chegou com o Pai e que está aqui nos socorrendo. Então não adianta pensarmos que nós sabemos tudo, não adianta entendermos que sabemos tudo, se nós não colocarmos esses ensinos na prática da vida junto às pessoas. O Senhor Jesus vem nos mostrar a necessidade que nós temos de, através das atitudes, através do comportamento, através da experiência da vida, a gente se colocar voltado a Deus, mas fazendo acontecer o desenvolvimento do amor, meus amigos, que é o que existe em nós para ser aprendido e para ser colocado. Então esse capítulo é muito claro por conta de Emmanuel, porque ele vai falar para nós do comportamento que muitos de nós fazemos, mesmo se dizendo já religioso, conhecedor, mas se não tiver sentimento, a gente não vai fazer o que precisa ser feito do jeito que o Senhor Jesus está nos recomendando, não é? Porque o que nós precisamos fazer é nos adentrarmos à prática do amor, e não só pela teoria que nós temos desse amor, mas pelo sentimento desenvolvido, onde vai fazer a gente, como disse o Senhor Jesus, né, passar por tudo aquilo que passa sem cobrar ninguém. E lembremos do que ele fez já quando estava próximo da morte, né? Ele roga por todos, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, por isso que ele continua sofrendo, até por ele continua sofrendo, mas socorrendo aqueles até que estão fazendo ele sofrer por conta da ignorância. Então, este capítulo, meus amigos, nos leva a estudarmos de novo João inteiro, mas em especial esse capítulo, porque é o que nós precisamos compreender, o capítulo 15. É isso que eu gostaria de fazer esse primeiro comentário. Nós, analisando esse assunto, muito bem colocado por Emmanuel, nós vamos entender que Deus é glorificado, como disse Jesus. Qual que é a glória de Deus?
é exatamente ver os filhos irmanados, fraternalmente, sendo solidários uns aos outros, se preocupando mesmo com o outro de verdade, não superficialmente. E Emmanuel vai dizer que às vezes a pessoa se equivoca pensando que conhecendo a lei de trás para frente, os 10 mandamentos, recitando os 10, sabendo quais são, ou que a pessoa possa estar divulgando o Evangelho através de palestras, ou de escrita, ou de livros. E como também, às vezes a gente acha que indo a uma casa religiosa nós já estamos cumprindo o dever. Então, isso nada nos torna discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter um entendimento, primeiro, da nossa insignificância, que nós não somos ainda grandes coisas. Diz o Dr. Inácio, através do Bacelli, que diante de Jesus nós somos uma célula pensante. Então, nós somos ainda seres muito limitados diante da grandeza de Jesus, né? Outro dia meu neto me fez uma pergunta, 5 anos de idade. Ele falou assim: vô, quantos anos tem Deus? Qual que é a sua idade? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para esse neto agora? Aí eu falei assim: olha, filho, o Cristo, Jesus, que você já ouviu falar, é Filho de Deus. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus construiu esse planeta Terra onde nós estamos morando. Se Jesus antes já era bem idoso para fazer isso, há 4 bilhões e 600 milhões, eu fico pensando, o pai dele, quantos anos não deve ter? Eu não saberia dizer para você, mas ele é bem velhinho. Ah, vovô, então tá certo. Ele entendeu. Então a gente fica pensando, Deus continua criando. Todo dia Ele está criando. Faz parte dessa dinâmica divina. Tudo está em movimento. E a nossa evolução não vai ser diferente. Deus vai ser glorificado o dia que nós estivermos com Ele em estado de pureza, não é? Que é a proposta de Jesus. Bem-aventurados os puros, está em Mateus 5, no Sermão do Monte, porque eles verão a Deus. Então, se perguntarmos para as pessoas se gostaria de estar com Deus depois da morte, porque bem da verdade a gente só acha que vai estar com Deus depois que morre, o físico. Não, a gente pode estar com Deus aqui, ali, alhures, vivos aqui no corpo, imaginando esse Deus de amor, que nos dá tudo e mais alguma coisa, só espera que a sua glória aconteça em cima do nosso crescimento. Porque qual pai que não quer que o filho cresça, progrida e seja alguém notável? Então Deus espera isso de nós. Agora, Jesus colocou isso. Nisto é a glória de meu Pai. E que também vocês se tornem meus discípulos, construindo um mundo melhor com bons frutos. E quais são esses frutos? Então Emmanuel vai dizer que é nós trabalharmos para que haja um clima de mais compreensão, de mais tolerância, de mais mansuetude, de paz, de fé, de esperança, que é o que a gente tem que criar nesse mundo de Deus que está talhado para ser perfeito também. O mundo está evoluindo e na medida que nós evoluirmos, nós vamos evoluir o mundo à nossa volta. E é isso que glorifica o Pai, nós sermos irmãos, com as nossas obras realmente justificarmos a proposta divina. Não apenas maquiando com livros escritos, frequência à casa religiosa, fazendo palestra, mesmo interpretando a lei de Deus. Isso, de uma certa forma, é um preâmbulo, é um prenúncio da nossa melhoria. Mas o que vai pesar verdadeiramente a nossa balança espiritual é o trabalho no bem. É a nossa obra feita primeiro conosco.
é nós trabalharmos as nossas imperfeições, é nós adquirirmos as virtudes, porque à medida que nós adquirimos a humildade, nós podemos criar um clima para o outro ser humilde. Na medida em que a gente for caridoso, a gente cria um clima para o outro também ser caridoso. Na medida em que a gente tem paciência, o outro também aprende a ter tolerância. Agora, se nós não fizermos isso conosco, essa transformação, como é que nós podemos esperar que o mundo mude? O mundo só viverá em paz quando nós tivermos uma paz interior. E essa paz é de consciência. Nós estamos fazendo tudo e mais alguma coisa, com esforço, para a nossa transformação, a fim de que nós também possamos contribuir para a transformação do mundo. Essa questão é extremamente importante, meus amigos, nós raciocinarmos para compreendermos, né? Valeria a pena nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós no Evangelho, quando ele foi procurado pelo Nicodemos, que já era um doutor da lei. E o Senhor Jesus faz questão de dizer para Nicodemos, doutor da lei, e claro, serve para todos nós, porque tudo aquilo que está escrito no Evangelho é de nossa necessidade estudarmos. Mas ele vai dizer para o dono, né? Porque naquela época esses seres eram donos da verdade, eram donos da autoridade. Mas o Senhor Jesus fez questão de dizer para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso, que não foi chamada a atenção da maioria dos cristãos aqui do nosso mundo? O Senhor Jesus está mostrando para nós que o Espírito, à medida em que ele vai se esclarecendo, à medida em que ele alcança conhecimento, ele mesmo planeja a sua existência sempre de acordo com a necessidade espiritual, sempre de acordo com a sua necessidade de conquista e de corrigendo. Então o Senhor está querendo dizer que quando o Espírito, né, isso é para o nosso entendimento de momento, né, o Senhor Jesus está dizendo que o Espírito, quando vai programar a sua existência, ele está programando não necessariamente para as conquistas materiais que nós todos buscamos aqui na Terra. Ele está planejando aquilo que é necessário para o Espírito, que é o ser essencial, né? Nós aqui estamos na Terra, mas não é o essencial no sentido de existência. É essencial no sentido de trabalho, no sentido de aprendizado. Então, quando nós planejamos a nossa existência aqui na Terra, é em função daquilo que nós temos necessidade de desenvolver para nós crescermos espiritualmente. Mas imaginemos, meus amigos, no tipo de vida que nós temos aqui ainda nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que se dizem até mesmo religiosos, que são orgulhosos, que são vaidosos, que são egoístas. Isso é muito comum em nós, inclusive nós, né? Mas nós já estamos trabalhando para diminuir isso mais ou menos. Mas o que é que precisamos compreender? Que enquanto, como disse o Senhor Jesus, nós não compreendermos o sentimento, nós não vamos compreender o que é que nós viemos fazer nessa terra. E existirá pessoas aqui nesse mundo que pode pedir uma vida simples, uma vida sem conhecimento, mas só para exercitação dos seus valores espirituais. E nós achamos que aqui a gente é melhor, a gente é maior, a gente é mais importante, quando a gente já tem ou mais conhecimento do próprio livro sagrado, quando a gente já tem do próprio Senhor Jesus, o que não é verdade, porque quando nós voltarmos ao mundo espiritual é que nós teremos que prestar conta, e não só prestar conta do que nós fizemos, mas também termos contato com aquilo que foi consequência colocado na vida alheia. E o Senhor Jesus veio fazer o quê aqui na Terra? Ele veio não só nos esclarecer, mas também nos socorrer, porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus fez muito nessa vida, é tirar o sofrimento físico de cada um aqui, mas para lembrar as pessoas da existência que tem que fazer dentro de nós, da participação ativa para que nós começamos a nos aproximar de Deus. Então é muito importante nós compreendermos no Senhor Jesus, aquele que é, como o doutor colocou, né, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, ele já era um espírito puro que construiu e se dedica. Vale a pena a gente também se lembrar, meus amigos, para irmos assumindo em nós
uma tarefa para a vida aqui, que é aquilo que vem nos ensinando a questão 132 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ali nós vamos aprender com os benfeitores, a pedido de Allan Kardec, que nós estamos em busca da perfeição através das reencarnações. Mas eles deixam muito claro que somente quando nós atingirmos a perfeição é que a gente vai nos colocar em outras coisas que não foram explicadas no total em nossas vidas. Mas lembremos que os benfeitores falam ali, quando atingirmos a perfeição, nós teremos que determinar essa ou aquela tarefa já por conta daquilo que foi conquistado. Mas pensemos no Senhor Jesus de novo. Espírito puro, que há 4 bilhões e 600 milhões já estava construindo isso aqui, e ele volta aos necessitados. O que isso significa? Que nós, quando atingirmos a perfeição, nós é que vamos aplicar o tempo todo do nosso pensamento junto aos necessitados. Então, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós vivemos na posição que nós estamos, qualquer que seja ela, nós precisamos lembrar do próximo, que são irmãos nossos e filhos de Deus. Então é muito importante nessa lição o que Emmanuel nos fala, que nós precisamos aprender a colocar em prática a lei de amor, respeitando as pessoas como elas são, naquilo que elas fazem, porque tudo isso é o que nós falamos que vamos fazer quando nós vamos reencarnar aqui na Terra, e quanto mais conhecimento nós temos a esse respeito, melhor nós teremos que fazer e mais, evidentemente, seremos cobrados, e nós próprios nos cobraremos se nós não fizermos o que precisa ser feito. Então, nós nascemos para aprender a ser filhos de Deus. Como existe Deus, o mundo material, mas o restante são todos iguais, que são os espíritos, nós precisamos começar a tratar todos os espíritos com muita educação e com muito respeito. Lembrando que Jesus disse, meu Pai é glorificado, e que torneis meus discípulos, não é? Então, uma da glória de Deus também é a gente seguir Jesus, porque como o Pai, ele não poderia fazer outra coisa senão mandar alguém como modelo e guia para nós, porque se nós fosse colocado aqui na Terra sem orientação, eu fico pensando o quanto nós faríamos de absurdidade mais do que nós já fizemos por conta da nossa ignorância. Mas ele mandou Jesus para dar para nós um parâmetro, paradigma para a gente seguir. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a proposta de Jesus é aquele professor, aquele mestre, que pega os discípulos e diz assim, ó, eu vou ensinar para vocês como é que se faz isso. Então, ele veio ensinar para nós como nós podemos fazer as coisas para evitar os acidentes. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa semana da CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidente. E eu ainda perguntei, o que vocês querem que eu fale? Ah, fala alguma coisa que você quiser e está de bom tamanho. E eu pensei, se existe a prevenção do acidente de trabalho no dia a dia, a gente também pode fazer prevenção de complicações espirituais. Então eu foquei a minha palestra em cima disso. O que a gente precisa fazer para evitar as complicações, os acidentes da alma? Porque todas as vezes que nós distanciarmos da lei, nós vamos ter consequência. Todas as vezes que nós nos aproximarmos da lei, nós vamos ter felicidade. Então, o que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é com abundância, em abundância, ou seja, em plenitude. Então, qual que é a proposta de Deus? Que a gente esteja muito bem para merecer estar com Ele, desfrutando de todas as benesses do seu reino. Manda o Filho, um ser perfeito, sai de lá, não sei de onde, um lugar indizível na nossa concepção. Vem para a Terra, um planeta, apesar de ter sido criado por Jesus, trabalhado por Jesus, que é o seu governador, ainda a vibração nossa cria uma atmosfera psíquica muito difícil para nós palmilharmos aqui no nosso planeta. E Jesus, sabendo disso, veio para cá. Lógico que não foi tão fácil para ele,
Lógico, ele é um espírito puro, sabe muito bem como manusear tudo isso, mas sabendo as dificuldades que iria enfrentar. Já vista a colocação dele, que iria voltar muito cedo e de uma forma contundente pela crucificação. Fruto de uma ignorância imensa nossa época, quando lá estávamos, por não entender a sua proposta libertadora. Agora, se nós queremos glorificar o Pai, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. Ele é o mestre, nós somos os aprendizes. Agora, como é que nós vamos fazer para aprender o que Jesus quer que façamos? Nós temos que estudar o Evangelho. O Evangelho dele que é retratado pelos evangelistas. Cada um tem a sua preferência, pode ser João, Mateus, Lucas, Marcos. Mas também a doutrina espírita trouxe muitos subsídios para a gente entender mesmo o que significa a nossa vida no plano físico e no plano espiritual, para a gente evitar as consequências, porque a gente acha que pode viver aqui e fazer tudo, até pode, mas não deve. O próprio Paulo disse assim, tudo me é possível, mas poucas coisas me convêm. Ele já foi selecionando aquilo que estava trazendo problema, ele foi afastando, para dizer no final, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então ele entendeu a proposta, apesar de ser um perseguidor muito grave do cristianismo, acabando com vidas de pessoas que estavam afinizadas com Cristo. Mas quando ele entendeu, ele passou a ser um seguidor emérito de Jesus, não medindo consequências. Lógico que nós não temos a pretensão de chegarmos a ser um Paulo de Tarso, nem irmos à crucificação ou nem sofrermos uma morte violenta por amar Jesus, mesmo porque isso hoje não acontece mais. Nós falamos que somos cristãos, que estamos trabalhando por essa causa, isso de uma certa forma até cria um certo respeito naqueles que estão conosco. Então, seguir Jesus é uma necessidade premente. Ele é o caminho. Se nós quisermos nos libertar da problemática que nós vivemos hoje, fruto da nossa ignorância, vamos seguir Jesus. Essa questão é muito delicada e chama a gente para uma questão chamada consciência. Nós somos seres em evolução, fomos criados sempre ignorantes, vamos atingir a perfeição. Meus amigos, nós já confiamos no Senhor Jesus e nos entendemos com o Senhor Jesus? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu pergunto isso para mim. Nós sabemos, aprendendo com a doutrina espírita, que o nosso mundo está em evolução, saindo agora do mundo de expiação que nós estamos ainda, né? E vamos para o mundo de regeneração. Imaginemos que nós consigamos, ou já conseguimos, a oportunidade de entrar no mundo de regeneração. Mas se o benfeitor espiritual representando o Senhor Jesus, ou o próprio Senhor Jesus aparecesse para nós, olha, eu preciso que vocês continuem no mundo de expiação para socorrer os meus irmãos. Nós aceitaríamos isso? Ou ainda não aprendemos a pensar nesse sentido e queremos tão somente ir para frente, né? Então, Emmanuel está nos dizendo que mais do que conhecer tudo aquilo que nós conhecemos do Evangelho e do Senhor Jesus, que nós precisamos aprender a fazer o que precisa ser feito. E às vezes, como o próprio Senhor Jesus fez, foi sofrer aqui para conseguir a bênção para o entendimento daqueles que ele veio socorrer ou veio esclarecer. Então nós estamos aprendendo com doutrina espírita aquilo que é o nosso, e com o Evangelho, o nosso real objetivo, que é melhorar os nossos espíritos, no sentido não só de melhorar o nosso espírito, mas com a nossa melhora, socorrer também os nossos companheiros de existência, aqueles que estão no mundo espiritual, outros que nós temos vínculos já de longa data. Nós precisamos pensar nisso, meus amigos, socorrer os outros, porque só assim nós vamos começar a nos igualar, vamos mudar a palavra, não é igualar ao Senhor Jesus, né? Mas chegar no entendimento do Senhor Jesus de um jeito diferente, é começar a socorrer o próximo. Como nós temos essa certeza de que seremos perfeitos um dia, porque Jesus disse no imperativo do verbo, no imperativo, sede perfeitos, como perfeito é meu Pai.
Lógico que nenhuma pretensão de ser perfeito como Deus, nem como Jesus, como o próprio Navarro colocou. Mas nós temos condição de chegar à condição de um espírito puro, que é onde nós vamos nivelar com Jesus, pela pureza, não em nível de conhecimento. Isso aí não, é uma coisa em aberto. Jesus é um PhD e nós estamos aqui ainda pretendendo entrar na universidade. Mas nós vamos nivelar com Jesus pela pureza, quando nós atingirmos, e essa pergunta é a última pergunta do Livro dos Espíritos, 2018, quando Kardec faz uma pergunta até meio na negativa, esse jamais o bem vai ser implantado na Terra? Quer dizer, ele já perguntou dizendo, jamais, não vai acontecer. O benfeitor disse, não, o bem será a tônica da Terra, quando o homem se desvestir das suas imperfeições, das suas impurezas. Então nós sabemos que a Terra um dia será um mundo regenerado, um mundo onde realmente o bem vai ser a tônica. Não no planeta de regeneração, mas se ele continuar subindo e chegar na condição de um mundo feliz, onde realmente o bem será a tônica, aí sim nós vamos estar num estado de graça. Mas para que isso aconteça, nós temos que nascer tantas vezes quando necessárias forem. De Jesus para cá, nós nascemos mais ou menos 20 vezes, nesses 2000 anos. Se nós nascemos 20 vezes e somos esse posto de limitação, quantas vezes nós ainda temos que desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, para chegar a ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Vai demorar muito. Mas a sugestão nossa é tirar a média 7, para passar de ano. Vamos tentar tirar a média 7 nessa atual existência, tentando aproximar da proposta de Jesus. Na próxima, média 7 de novo, vamos passar e assim nós vamos aproveitando. Um dia não vamos chegar a ser a PhD, mas se não tirar a média 7, vai voltar com a outra turma. Nem o privilégio de voltar com os pais que a gente tem, com os irmãos que nós temos, com a doutrina que a gente tem, não vai acontecer. Porque tem muita gente que acha que é espírita, hoje vai voltar espírita de novo. Às vezes não. Se não usar esse talento que a doutrina espírita dá para nós, que é do entendimento, lá nós vamos nascer num país muito subdesenvolvido, talvez noutra religião, tentando falar um pouco daquilo que nós aprendemos. Então vamos tentar tirar a média 7. O professor nós já sabemos qual que é. A cartilha também já entendemos. Então o que nos resta? Colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Um grande abraço a todos, até a semana que vem para mais um estudo desse livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna, do nosso Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier. Um abraço, gratidão.